De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% de qualquer população é portadora de algum tipo de deficiência. Sendo o Brasil um país com 160 milhões de habitantes, estima-se a existência de 16 milhões de pessoas portadoras de deficiência. Cerca de 70% das deficiências podem ser evitadas com alguns cuidados básicos, principalmente de saúde, antes e durante a gravidez, na hora do parto, após o nascimento e em todas as fases de vida do ser humano. Prevenção. Este deve ser o primeiro passo dos futuros pais. Filhos não desejados estão expostos a vários riscos. O casal, ao pensar em ter um filho, deve também procurar um serviço médico para realizar um exame pré-concepcional. Este exame visa também prestar informação sobre alguns cuidados necessários que os pais deverão ter a fim de proteger o futuro filho de vários problemas. Os primeiros cuidados já devem ser iniciados antes da gravidez. Sabe-se, por exemplo, que a rubéola nos 3 primeiros meses de gestação pode causar no feto problemas como cegueira, surdez, deficiência mental e paralisia cerebral. Tudo pode ser evitado, aplicando-se a vacina para mulheres não gestantes que devem observar a recomendação de não engravidarem por 3 a 4 meses após tomarem a vacina. Uma mulher grávida não deve tomar a vacina. Mãe com menos de 18 anos. Caso a mulher queira engravidar com menos de 18 anos, deve-se consultar um médico para verificar as condições físicas do organismo. Mãe com mais de 35 anos. Dona Ivanete, o nenenzinho está mexendo bem? Nesta idade, o risco de gerar uma criança com problemas congênitos, principalmente a síndrome de Down, é maior. Sabe-se que a síndrome de Down é um atraso no desenvolvimento motor e das funções mentais. É causada pela existência de um cromossomo a mais no par número 21. Qualquer casal pode ter um filho com síndrome de Down, não importando a sua raça ou condição social. Entretanto, a chance é maior quando a mãe tem mais de 40 anos. Aconselhamento genético. O profissional de saúde da comunidade deverá ser informado caso haja na família do pai ou da mãe casos de pessoas com problemas congênitos, ou quando os futuros pais forem parentes, para que estes possam ser devidamente aconselhados. Com este trabalho, os futuros pais terão um suporte na decisão que deverão tomar sobre o seu planejamento familiar. Os casamentos entre tios e sobrinhos, primos de primeiro, segundo e terceiro graus, aumentam os riscos de nascimento de crianças com defeitos de nascença. Intervalos na gravidez. A mulher deverá dar um intervalo de pelo menos 2 anos entre uma gravidez e outra. Doenças infecciosas. Prevenir-se de doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis são cuidados que os pais devem ter para garantir ao futuro filho uma vida saudável. Marido e mulher deverão fazer todos os exames recomendados pelo profissional de saúde.
Esses exames são fundamentais para detectar doenças e situações de risco antes da gravidez. Assim, por exemplo, podemos saber se somos ou não portadores de toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa adquirida por contato com gatos, aves e outros animais, ou adquirida também por se comer carne crua ou mal passada de animal contaminado. A doença pode ser transmitida ao feto pela placenta, podendo assim nascer uma criança com hidrocefalia, surdez, cegueira e deficiência mental. A mãe gestante que possui infecção deve ser tratada sob orientação médica. Também são causas de problemas sérios antes da gravidez para mãe e filho: obesidade, hipertensão arterial, anemia e diabetes. Também, através do exame de sangue, podemos identificar se somos ou não portadores de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. O bebê pode ser contaminado através da circulação da placenta ou na sua passagem pelo canal obstétrico durante o parto. A sífilis pode prejudicar o desenvolvimento físico e mental do bebê. A mãe com problema, que se submeter a tratamento adequado, pode dar à luz a uma criança normal. Antes da gestação e também durante a gestação, existe a necessidade de se fazer exame para verificar o tipo de sangue. Assim, para a mãe com sangue RH negativo e com o marido com sangue RH positivo, cujo filho tenha RH positivo, ou seja, que tem sangue diferente do da mãe, pode ocorrer o que se chama de incompatibilidade sanguínea. A criança poderá ter no sangue quantidade excessiva de uma substância chamada bilirrubina, correndo risco de lesões cerebrais como surdez, deficiência mental e paralisia cerebral. O banho de luz ou fototerapia é um dos tratamentos usados para tratar a icterícia do recém-nascido, causa de graves deficiências. Antes do nascimento de uma criança, algumas atitudes devem ser tomadas pelas futuras mães já durante a gestação. O acompanhamento médico é uma delas. O exame pré-natal deve ser realizado o mais cedo possível, pois muitos problemas podem ser evitados por meio de um bom acompanhamento médico. Os exames que são feitos no pré-natal, que a mulher deve ter pelo menos 6 consultas no pré-natal, e isso antes do 4º mês, ela deve iniciar, ela consegue, em 90% ou mais dos casos, ter um diagnóstico de qualquer patologia que possa vir a prejudicar o seu filho ao nascer. Durante a gravidez, as drogas, o álcool e o cigarro penetram na circulação do feto através do sangue da mãe, diminuindo a oxigenação do sangue e interferindo no desenvolvimento do feto. Só tome remédios que o médico lhe receitar. Só faça exercícios ou outras atividades que exijam esforço físico com orientação médica. No caso de problemas como pressão alta, diabetes, infecções, procure um médico. E radiações ionizantes geradas por exames de raio-x e telas de computadores devem ser evitadas pela mulher grávida, porque podem causar defeitos de nascença nos cérebros dos bebês. Evite, futura mamãe, fazer parto cesariano apenas para ligar as trompas. Várias complicações graves para você e seu futuro filho são causados por cesáreas de hora marcada. O ideal é o parto normal. A hora do parto é um momento onde os pais deverão estar atentos aos seguintes cuidados. Faça questão de ter seu filho em um hospital ou maternidade, com a presença do obstetra e um pediatra na sala de parto. Ainda no momento do nascimento, a criança pode apresentar dificuldades respiratórias. Essa falta de oxigênio, se prolongada, pode causar problemas como paralisia cerebral, deficiência auditiva e a deficiência mental. Para se evitar o problema, o mais seguro é realizar o parto em um hospital. Também no momento do nascimento, podem surgir problemas decorrentes da posição inadequada em que a criança se encontra para nascer ou ainda do seu tamanho, necessitando por isso de assistência médica. Solicite ao médico obstetra para, se possível, evitar o uso do fórceps. Exija também o teste Apgar. Este teste irá mostrar as condições de saúde de seu bebê. Amamente seu bebê, se possível, já na sala de parto. Esse primeiro contato entre mãe e filho é muito importante e fará muito bem a ele. Caso seu sangue seja RH negativo e seu bebê RH positivo, a mãe deverá tomar a vacina anti-RH até 72 horas após o parto. Após o nascimento do bebê, os cuidados devem continuar. Assim, lembramos inicialmente a fenilcetonúria, que é uma doença hereditária.
A criança, ao nascer, parece normal e os sintomas e as enfermidades surgem por volta dos 6 a 8 meses de vida, causando deficiência mental. A identificação da fenilcetonúria ainda no berçário é muito importante. Utiliza-se o teste do pezinho, que consiste no exame de sangue retirado do pé do recém-nascido. A partir da constatação do problema, a criança poderá receber tratamento adequado. Também após o nascimento, é possível verificar se a criança é portadora de hipotireoidismo congênito em função da falta de hormônio da glândula tireoide. A criança deve ser tratada sob rigoroso controle médico para que tenha uma vida normal. As infecções após o nascimento também podem causar deficiências, sendo que muitas delas podem ser evitadas através do uso de vacinas. A poliomielite ou paralisia infantil também é resultado de uma infecção grave provocada por vírus que atacam os membros motores dos músculos. Evita-se a paralisia infantil através da vacina Sabin, que é dada à criança em forma de gotas colocadas na boca. Para evitar a paralisia, a criança precisa tomar as doses da vacina que é dada nos postos de saúde. Sempre que a saúde fizer campanhas de vacinação, todas as crianças de 0 a 5 anos devem ser novamente vacinadas. Os pais devem também levar seus filhos para serem vacinados contra a tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, cachumba e reforço de sarampo. Outras doenças que podem trazer complicações para o desenvolvimento da criança são o sarampo, tétano, cachumba, varicela. Em alguns casos, principalmente com crianças desnutridas, o resultado dessas doenças são complicações como cegueira, surdez e deficiência mental. Daí a importância da vacinação. A desnutrição pode causar a morte da criança ou interferir no seu desenvolvimento com perda de peso, estatura abaixo do normal para a sua idade, atrofia muscular, desvio de coluna. A criança ainda corre o risco de atraso no desenvolvimento mental. Alguns remédios, como por exemplo os antibióticos gentamicina e micacina, podem causar surdez na criança, se usados pela grávida ou pelo recém-nascido. O aleitamento materno ajuda muito a prevenir deficiências. O leite, além de nutritivo, previne o bebê de muitas doenças. Amamente pelo menos até os 10 meses de vida do seu bebê. Estimule seu filho. Livros e brinquedos educativos são um excelente aprendizado. Acompanhe o seu desenvolvimento. Ao menor sinal de atraso, procure o médico ou um serviço especializado. Evite acidentes. Deixe longe de seu filho qualquer objeto que podem lhe causar algum acidente, como fogo, tesoura, soda, remédios, produtos de limpeza e outros. Mantenha-o também distante de qualquer situação que ponha em risco sua vida. Acidentes de trânsito são um exemplo. E nunca ser violento com seu filho. Ele é apenas uma criança que precisa de seu amor e atenção. Com atitudes simples, cotidianas, podemos estar nos prevenindo de um problema maior no futuro. Atenção e alguns cuidados básicos são necessários para que cerca de 70% das deficiências possam ser evitadas. Procure orientação dos profissionais de saúde ou a APAE de seu município. Faça sua parte. O ciclo da vida agradece. A prevenção de deficiências depende da conscientização de todos. O amanhã de nossos filhos depende de nossas ações de hoje.